Chegamos então ao nosso terceiro vídeo, onde falaremos sobre o problema do pecado. Então nós vimos que Deus criou uma natureza perfeita, criou o homem, deu ao homem o privilégio de ser o administrador da terra. O homem acabou desobedecendo, acabou de uma forma deliberada, espontânea, desobedecendo a Deus. Isso gerou uma série de consequências que nós vamos ver agora, né? Vários resultados desastrosos. Então a base bíblica do nosso estudo, do nosso terceiro estudo do Abismo Ligado é Gênesis 3, do versículo 8 ao 19. Anote aí, versículo 8 ao 19, onde eu estarei extraindo aqui algumas lições da consequência do pecado. Tá? Para quem não sabe, pecado significa, no seu termo mais literal, errar o alvo. Aí a ilustração que se usa é um arqueiro com a flecha e o arco apontando para um alvo e errando esse alvo. Tá? Então o pecado é errar o alvo, é desobedecer, é falhar no propósito, no objetivo, na missão. Do versículo 8 ao 13, nós temos ali um momento em que Deus aparece então no jardim, após o homem e a mulher terem comido da fruta, no conhecimento do bem e do mal. E então Deus questiona, interroga o homem e a mulher, e ali nós já podemos perceber, então, na resposta do homem e da mulher, podemos perceber já os resultados imediatos dessa desobediência, que foi a quebra da comunhão. Quando Adão ali se escondeu, diz a Bíblia que ele se escondeu, eles se esconderam de Deus entre as árvores. Quando Deus perguntou para ele aonde ele estava, ele diz que ouviu que Deus estava andando pelo jardim e se escondeu. Então nós temos aqui a quebra da comunhão, né? O resultado imediato do pecado é a quebra da comunhão com Deus. O segundo resultado é a perda do estado de inocência. A Bíblia ensina que antes de comer da fruta, eles não tinham nenhum tipo de maldade. Eles andavam nus e não se envergonhavam. Isso mostra que eles viviam no estado de inocência. Então, com a desobediência, com o pecado, se perdeu o estado de inocência. Agora eles sabiam o que era certo e o que era errado. Terceiro, diz ali também o texto bíblico que Adão teve medo, pois estava nu. Ou seja, ele reconheceu que ele estava numa situação de indefeso. Estava indefeso. Então ele teve medo. Ele não tinha como se proteger. De Deus não há como se proteger. Quando nós estamos errados, não há como se proteger de Deus. Deus, então, ele opera, né, porque ele pode ver a nossa situação. E nós vimos também ali no final do versículo 8 ao 13, quando Deus questiona por que eles comeram da fruta, ele aponta para a mulher e diz: a mulher que tu me deu. Aí Deus aponta para Eva, e Eva diz: a serpente me enganou. Então a gente pode perceber que a projeção da culpa que nós temos no outro também é um sinônimo do pecado imediato, né? O resultado do pecado, o resultado imediato do pecado. Então, quebra da comunhão, perda do estado de inocência, o medo, né, do que pode acontecer justamente por estar nu. A projeção da culpa nos outros são 4 resultados imediatos que a gente pode perceber quando a pessoa está em pecado. Dos versículos 14 a 19, nós vamos ver então Deus dando as consequências dos erros da mulher, da serpente e do homem, e até mesmo a natureza acaba pagando o preço por causa da desobediência do homem, tá? Então são consequências futuras. As que nós vimos de 8 a 13 são consequências imediatas do pecado, e agora nós vamos ver a consequência futura, algo que vai acontecer ainda no decorrer da caminhada do homem sobre a terra. Então a serpente, que é o primeiro contato ali, a serpente ela foi humilhada e derrotada, né? Tanto o animal quanto Satanás, que está representado na serpente. E também Deus declara ali uma inimizade cósmica e temporal contra o povo de Deus. Então, que haveria essa disputa entre a descendência da serpente e a descendência do homem, em toda a história. Então é uma inimizade cósmica, ou seja, que afeta todo o universo, mas também é temporal, porque ela vai ter um tempo, né? E esse tempo está lá em Apocalipse, está lá em Mateus 24, no sermão profético de Jesus. Então haverá um momento em que Jesus vai voltar, e toda a maldade e todos os atos injustos do homem, e também
dos anjos caídos, Satanás e os demônios, terão um fim, tá? Isso está no Apocalipse 12 até o 19, capítulos 12 até o 19. Para a mulher, Deus decretou o seguinte, ó, o aumento das dores na gestação e no parto. Então dá para se entender que a mulher teria uma gestação tranquila e um parto tranquilo, né, com um mínimo de dores. E devido à desobediência, então a vida dela seria, no parto e na gestação, seria de muitas dores. Também no relacionamento dela com o homem, nós vimos também lá em outros vídeos que eu tenho no canal aqui, você pode ir lá olhar sobre família, a origem da família e o propósito da família. A mulher foi criada por Deus para ser aquela companheira, aquela adjutora que a gente chama na língua original, né? A adjutora seria aquela que anda lado a lado e também completasse o homem. Então nós vemos aqui esse antagonismo no relacionamento conjugal. O desejo dela de andar junto com o homem seria suprimido devido ao homem estar adiante dela, tá? Então os relacionamentos seriam difíceis entre o homem e a mulher, tá? Esse é um dos pontos. Ao homem, Deus colocou ali dificuldades para o próprio sustento. Então o homem iria ter dificuldade para se sustentar. Nós vimos lá na primeira, né, na criação do homem, que a terra foi criada com os frutos mais deliciosos, tudo era perfeito, não havia nada de errado, o homem podia se alimentar de qualquer fruto, menos aquele do jardim, do meio do jardim, né? Então agora, em contrapartida, a natureza, a terra está trazendo dificuldades para o homem sustentar-se. O trabalho, lá em Gênesis 2,15, era para o trabalho ser uma coisa prazerosa. A partir agora, então, do pecado, em Gênesis 3, o trabalho se torna algo cansativo, tá? E terceiro, nós temos a morte, que significa separação, e ela se manifesta em 3 momentos. Uma morte física, que é quando a parte física é separada da parte invisível, que é a parte espiritual, a alma, né? Então, nós temos a morte espiritual, ou seja, aquele afastamento de Deus. O homem andaria pela terra destituído da presença de Deus, né? Afastando-se cada vez mais devido ao pecado da presença de Deus. E temos a morte eterna, que é quando a pessoa morre sem ter se voltado para Deus, sem ter buscado a Deus verdadeiramente, da maneira que Deus estabeleceu lá no Novo Testamento. Nós vamos ver isso também, né? Então a pessoa morre física, espiritual e eternamente após a morte física. E temos aí uma questão bem grave aqui, que está em Romanos 5,12, que é a morte, o pecado se espalhando por toda a raça humana, né? Por causa do erro da desobediência de Adão. Então essa desobediência, como se fosse uma sementinha, ela foi semeada no homem, e toda a descendência de Adão, que somos nós, então ela passa a viver em pecado, a viver debaixo do pecado, tá? Da lei do pecado. Ou seja, todos nós, quando chegamos no momento em que nós saímos daquele estado de inocência da infância e passamos a perceber o mundo como as coisas boas e ruins que há no mundo, então, por meio da racionalidade, por meio da sensibilidade das coisas que acontecem ao nosso redor, então nós passamos a viver debaixo do pecado, tá? Então esse foi o resultado do pecado aqui, né? Passou para toda a raça humana. Sobre a natureza foi amaldiçoada, diz o texto bíblico. Ela começou a produzir espinhos e ervas daninhas, ou seja, ela daria trabalho ao homem para extrair dela o seu sustento. Então a própria natureza foi amaldiçoada, a própria natureza geme por causa da desobediência do homem. Então todo o universo está nessa expectativa dessa restauração que Deus quer fazer do início perfeito que Ele fez. Ele quer trazer uma restauração, então, no final de toda a história. Conclusão: o pecado do homem trouxe consequências desastrosas a todo o universo. Então você pode entender que agora, quando Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, não foram somente eles que pagaram o preço, mas todo o universo, toda a natureza está gemendo por causa do erro do homem, da desobediência do homem. O universo todo está sofrendo e esperando a restauração de Deus, a perfeição de todas as coisas. Então a Bíblia diz lá em Apocalipse, no Novo Testamento também, em alguns livros proféticos do Velho, diz que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Está se referindo justamente à perfeição
do Jardim do Éden, do início ali do que o homem foi criado. E último, expulso do jardim e sem condições de salvar-se da morte, só Deus pode providenciar o resgate para o homem. Então o desejo de Deus, em toda a Bíblia, é resgatar o homem dessa situação de morte, dessa situação de desobediência, dessa maldição que se instalou em todo o universo, e restaurar o homem de volta àquela comunhão perfeita, agradável, e a todo o sistema, todo restaurado, com a presença de Deus ali constante, e o homem naquela comunhão, naquela intimidade com Deus. Então é isso que o livro de Gênesis nos apresenta nos primeiros 3, 4 capítulos aí, tá? Então nós estamos aqui agora nesse momento especial da história, vendo aqui o problema do pecado. Então agora você pode entender o porquê que há tanta maldade no mundo, o porquê que o ser humano, por mais que se esforce para ser bom, sempre há um momento em que ele surta, né? Em que ele comete os erros, em que ele comete os problemas, e às vezes, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou nunca, ele consegue resolver os problemas que ele causou. É por isso que hoje estamos vivendo com tantas tragédias na natureza, né? Maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, e tudo mais, tempestades, tornados e tudo mais, enchentes, inundações, né? Que a gente fica se perguntando por que Deus está permitindo isso. Tudo isso foi por causa do pecado. O pecado gerou todo um transtorno na natureza, no universo, tá? Que está trazendo toda essa dificuldade para a humanidade e para o homem sobre a terra. Então que no próximo vídeo nós possamos nos encontrar e entender um pouquinho mais a respeito do projeto de Deus para a vida do homem, tá? Até a próxima!